Pronto. E pessoal, fiquem à vontade para participar aí no chat. Eu vou fazer muita pergunta, porque é um assunto que poucas pessoas sabem. E tem gente que nunca nem ouviu e quando ouve estranha aí a matéria. Então, fiquem à vontade para perguntar, para tirar dúvida de vocês e para também participar aqui, né? Eu gosto muito de interagir com vocês. Então, fiquem à vontade para participar aí com a gente, tá bom? Tem um áudio ligado aí, tu consegue desligar, Thales? Ligado não. Ah, tá ok. Então, gente, sejam bem-vindos ao nosso workshop com esse tema aí, como você pode usar todas as suas habilidades a seu favor. Então, todos nós temos habilidades, mas não sabemos como usar essas habilidades. E nesse workshop, nessa mentoria aqui, eu vou explorar junto com vocês como vocês podem usar essas habilidades a favor de vocês, entendendo assim 5 traços de caráter, né, ou 5 traços de comportamento. Mas lá na frente eu vou citar para vocês o nome de cada traço e vamos descobrir as habilidades únicas de cada traço. Algumas pessoas, elas chamam de habilidade, dom, mas aqui dentro nós vamos chamar de superpoder. É isso mesmo. Todos nós temos 5 tipos de superpoder. E, infelizmente, por você não saber que poderes são esses, você não usa eles a seu favor, entendeu? E a gente vai usar, vocês vão aprender hoje como a usar de maneira hábil cada poder desse a favor de vocês, principalmente somá-los com relação a como equilibrar os 5 pilares da vida de vocês. Eu sempre abordo muito aqui sobre 5 pilares, que é a base para a nossa vida, para o comportamento, e também é como se fosse o manual do ser humano, esses 5 pilares. Como todos que já participaram e sempre participa aqui dos meus workshops, das minhas aulas, das minhas mentorias, dentro dos meus grupos, sempre eu gosto de usar muito ilustrações, né? Por quê? Porque as ilustrações fazem você viajar, faz vocês usarem aí a criatividade de vocês e essa ilustração que eu vou usar aqui imagine, gente, visualize um equilibrista numa corda. Imagine que você está andando aí pelo um parque e observa um equilibrista em uma corda bamba e ele precisa manter o equilíbrio perfeito para não cair no chão. Para isso, ele usa as suas habilidades, né, seus dons ali de concentração, força, flexibilidade e principalmente coragem. Cada passo deve ser bastante calculado, planejado, e ele sempre tem que estar ali, ó, ajustando o corpo dele para se manter estável nessa corda. Percebem aí na gravura? Percebe que para uma pessoa fazer isso, ela precisa de muita habilidade, não é qualquer um, né, gente, que faz algo como essa gravura aí vocês estão vendo. E o que que tem, Net, a ver essa ilustração desse equilibrista com o nosso assunto de hoje? Bem, digamos, né? Pense bem aí na vida de vocês, como se essa vida de vocês fosse uma corda bamba. E os 5 pilares da sua vida, espiritual, emocional, físico, familiar e financeiro, são os pontos de equilíbrio que você precisa ajustar constantemente. Se um desses pilares estiver, ó, desequilibrado, você pode sentir que está prestes a cair. E aí, gente, se você não tiver o pleno equilíbrio, pode ter certeza que você não vai conseguir seguir a vida. A vida não vai fluir para vocês. E como vocês podem observar aí, né, dá para ver nessa ilustração o quanto esse homem está pleno, no seu mais pleno equilíbrio, dos seus 5 pilares mais importantes. Eu vou repetir quais são esses 5 pilares: espiritual, emocional, físico, familiar
e financeiro. A gente vai trabalhar muito, a gente vai falar muito sobre isso mais lá para o final, mas antes da gente chegar aí nesses cinco pilares mais importantes, nós vamos falar sobre os cinco traços ou cinco traços de comportamento, né? Cinco traços de caráter ou cinco traços de comportamento. E quais são esses cinco traços de comportamento, Net? Bem, o primeiro é esquizoide, segundo, oral, terceiro, psicopata, quarto, masoquista e, por fim, rígido. Aí eu pergunto para vocês, já ouviram falar desses cinco traços de caráter, né? Ou cinco traços de comportamento? Me contem aí, respondem no chat, gente, que eu quero saber. Alguém já ouviu falar desses cinco traços? E olha só, gente, esses cinco traços de caráter, eles vão ajudar vocês a manter o equilíbrio em cada um dos cinco pilares mais importantes da vida de vocês. Assim como um equilibrista, você aprenderá a ajustar seus passos e a usar com habilidade todos essas características aí a favor de vocês, garantindo assim uma vida mais equilibrada e harmoniosa. Ó, a Kelma disse que nunca ouviu falar, Marisete. Boa noite, Marisete. A Marisete já ouviu porque ela já participou aqui de algumas mentorias minhas, de alguns workshops. Sejam bem-vindas aí, viu? Marisete, não sei se tu tá aí com a tua parceira. Sempre tá por aqui também, né? Você e a irmã Helena. Então, gente, antes de eu dar a solução para vocês, né, de como vocês podem usar o superpoder que você tem, eu preciso apresentar a vocês os cinco traços de caráter. E eu quero que você, ou seja, todos nós aqui, né? Quero dizer para vocês que todos nós fomos formados com esses cinco caráter, cinco traços de caráter. Ninguém é feito só de um, só de esquizoide, ou só de oral, ou só de masoquista. Não. Nós não, todos nós temos os cinco, sendo que um é predominante. Ah, tá, um detalhe. Esses nomes que vocês estão vendo é esquisito, mas é porque o idealista desses cinco traços de caráter, né, desse material aí tão importante que foi um divisor de água para para que a gente possa entender o nosso comportamento, ele quis manter esses nomes aí em homenagem, né, a primeira pesquisa que foi feita sobre comportamento humano. Então, eles deram esses nomes e quem deu continuidade quis manter esses nomes em homenagem a ele, tá? A Freud. Então, por isso, esquizoide não é de uma pessoa que tem esquizofrenia, psicopata não é daqueles de filme que vocês costumam assistir aí, tá bom? E masoquista não é aquele que segura, que gosta de sentir dor. E rígido não é daquelas pessoas que são rígidas, né? Que são muito ali, que quer as coisas do jeito dela. Não quer dizer isso, tá bom? Por isso que eu vou explicar de um a um para que vocês possam entender, tá bom? O significado de cada um e o superpoder de cada um. Lembrando que você tem a predominância de um deles. Geralmente, você tem sempre um desses traços predomina dentro de você, mas você tem todos, nem que seja 1% você tem de um desses traços, de todos os traços, tá bom? Então vamos lá, né? Para a gente entender, o primeiro traço é o traço de caráter chamado esquizoide. E a gente vai ver na gravura como é que a gente vai identificar a pessoa que tem esse traço é, de esquizoide, né? Ele começa a se desenvolver aí na barriga da mamãe, né? Dos 0 anos até por volta ali dos 6 meses de idade. Ele vai se desenvolvendo ali dentro. E dentro da barriga, depois
fora da barriga até os 6 meses de idade, e ele vai formando esse traço nesse período quando ele é muito bebê ainda, tá bom? E geralmente, quando essa mãe ela passa por alguma preocupação, alguma ansiedade, essa criança ela vai replicar isso no formato do corpo dela. E o formato do corpo dela, como vocês podem ver, é muito parecido com esse desenho animado aí, viu? Pessoas com esse traço esquizoide, eles tendem a ser introspectivos, ou seja, eles são mais reservados, mas ele tem um superpoder incrível que é eles têm uma criatividade e uma imaginação sem igual. Sabe aquela pessoa que vive viajando na maionese, que sempre está ali no mundo da lua, que fala umas coisas que parece que não tem nada a ver, mas para ela tem tudo a ver. Então, são pessoas que têm esse traço bem evoluído dentro dela. É uma pessoa que age mais pela a razão, ali pelo racional, do que pela emoção. Ou seja, sempre ele vai resolver te responder usando a razão. Dificilmente ele vai usar as emoções, porque ele tem poucas emoções. Ou seja, ele não é uma pessoa que vai ficar ansioso, ele não é aquela pessoa que vai chorar. E aí você vai ficar até sem entender por que essa pessoa tem esse comportamento. Mas é porque ele tem esse traço muito alto, tá bom? E, inclusive, pessoas que têm essa característica aí que vocês podem ver, eles podem ter dificuldade em se conectar emocionalmente com outros, preferindo, assim, a solidão para poder nutrir as suas ideias. Habilidades. Quais são as habilidades desse traço? Antes de eu entrar aí na habilidade, eu quero perguntar aí para vocês. Vocês conhecem, gente, alguém que tenha essas características aí? Que é uma pessoa que tem uma criatividade, uma imaginação incrível e ele tem esse corpinho aí? E aí, gente? Conhecem alguém que tem esse corpinho aí, que tem essa criatividade? Então, sabe qual é o superpoder das pessoas que têm esse traço? Então, ele é super criativo, ele tem pensamentos críticos, ele tem uma capacidade sem igual de trabalhar ali com a mente, viu? Com a mente. Ele não se incomoda de forma alguma de trabalhar numa sala sozinho o dia inteiro, ele nem sente fome. Só para vocês terem uma ideia, como ele fica bem sozinho. Para ele, o que mais importa é o que está dentro da mente dele, tá? E quando se trata em imaginação, gente, o céu é o limite para essas pessoas que têm esse traço tão elevado. E aí, com esse superpoder, é, como é que você pode usar a seu favor? Se você é essa pessoa, aí vou logo dizer para vocês que não sou eu, viu, gente? Porque eu mesma tô longe de ter esse corpo aí magrinho, cabeça grande, perna fininha, aparece assim os seus ossos sempre ficam mais em evidência. Ele tem até dificuldade de engordar e tem dificuldade em criar grandes músculos aí, né? Eu digo para vocês que eu não sou desse traço. Depois eu vou até perguntar para vocês, quem me conhece, quem vocês acham, qual desses traços mais se evidencia em mim. Esse traço aí não é um dos maiores traços meu, viu? Eu só tenho apenas 13% desse traço aí. E como é que eu uso, viu, gente? Eu vou falar aqui para vocês como é que eu uso esses meus 13% a meu favor. Apesar de 100% eu só ter 100% dele, é, eu utilizo ele bastante. Como, né? Eu uso a minha criatividade e a capacidade de pensar fora da caixinha para resolver problemas complexos. Enquanto muitos estão ali batendo cabeça para aquela ideia dar certo, para aquele projeto ser incrível, eu uso esse meu superpoder
não para fazer aquilo dar certo, mas para que, se não der certo, eu já tenho uma solução ali. Então, veja bem, gente, eu já tenho uma solução. Se aquilo não der certo, eu já tenho aqui. Eu sou muito rápida em ter soluções, porque eu tenho uma grande criatividade, apesar de eu só ter 13%. E eu tenho certeza que todos vocês aí têm criatividade, têm esse superpoder de criatividade. Se você é aquela pessoa Se você é essa pessoa que consegue decorar uma festa de aniversário, uma festa de casamento, se você consegue decorar a sua casa, se você compra um caderno e faz umas florzinhas, você é uma pessoa muito criativa. Principalmente pessoas que trabalham com projetos assim de computador, artesanato, essas pessoas elas têm uma criatividade enorme, porque para trabalhar nessas áreas, essa pessoa precisa de muita criatividade, viu, gente? Então, se você se identificou com esse traço aí, comenta aí comigo. Se você se identificou, você tem esse corpinho, você tem essa criatividade assim fora do comum. Me contem aí, eu quero saber. Enquanto isso, eu vou beber aqui uma água. Tá, melhorou a internet aí, dona Fátima? Qualquer coisa, você assiste o replay, vai ficar gravada aqui essa aula lá no YouTube. E quem ficar até o final vai ter um presentinho aí para todos, quem ficar até o final, tá? Vou pegar os nomes para mandar pessoalmente no PV de vocês um presente. E aí, gente? E o traço oral, vamos lá. Inclusive, gente, esse traço oral é um dos traços mais comuns aqui no Brasil, tá? Quais são as características dessa pessoa de traço oral? São pessoas mais fofinhas, mais, né? Roxo, assim, ó, a bochechinha de bem cheinha, são mais cheinha no corpo. É bem parecido com esse personagem que vocês estão vendo aí. É bem rechonchudo, viu? E esse traço, ele se forma ali a partir dos 9 meses de idade, é quando a criança começa a sentir o mundo com a boca. Né? Tudo, pode ver, tudo a criança põe na boca. Até o próprio pé dela, ela põe na boca. Né? Então, é a partir dos 9 meses de idade. E essas pessoas que têm esse traço oral, as características muito marcantes delas, gente, é que elas são extremamente comunicativas. Sabe aquelas pessoas que você diz assim, fala mais do que o homem da cobra? Parece que a mãe colocou um galinheiro todo, não foi só um pinto, não, foi um galinheiro todo na boca dessa criança para ela falar tanto. Ou às vezes é um adulto já, né? Então, é essa pessoa aí, super e hiper comunicativa. Além disso, essas pessoas elas conseguem criar uma conexão com qualquer pessoa. Ela não precisa nem conhecer aquela pessoa, ela não precisa nunca nem ter visto ela. Ela está numa fila aqui do banco, na fila, para pegar um ônibus, um metrô, e ela começa a conversar com aquela pessoa estranha, como se ela conhecesse aquela pessoa há séculos. Estão se identificando, gente, com esse traço aí? Essas pessoas, elas têm muita dificuldade em lidar com a solidão e elas acabam, muitas das vezes, tendo ali a casa dela muito cheia. Quando ela faz uma festa, ela convida muita gente e ela põe música alta. E se ela for oral da falta, para ela sempre vai faltar alguma coisa. Então, tudo dela é exagerado. Tudo dela é exagerado. E ela ama, ama, gente, está no meio de pessoas o tempo todo, ela não suporta a ideia de ficar sozinha, tá? E uma coisa bem assim que eu gosto muito de observar nas pessoas orais ela tem uma risada alta e é uma risada tão gostosa que você pode até não estar com vontade de rir, mas quando essa pessoa sorri, ela tem uma risada tão assim que você começa a sorrir também. Elas são muito fáceis de identificar pela alegria, a energia, a risada, se ela abre a boca assim, sabe? Que dá para ver assim, até o céu da boca, de tanto que ela
comunicativa, expressiva. E uma outra coisa que eu acho muito interessante no oral, ele sempre, quando ele vai falar, ele põe a mão no peito, tipo, eu sinto isso. Ai, eu não gosto, ele põe a mão na cabeça, ele sempre se toca, sabe? Ele é uma pessoa muito assim de toque. E quando você está conversando com você, ela fica pegando em você, sabe, fulano, e te trisca, sabe? Às vezes até, tu se sente até incomodada que ela não consegue conversar contigo se não for te triscando. E geralmente elas gostam de te recepcionar com abraços e beijos. E aí, você conhece essa pessoa? Já ouviu falar de uma pessoa assim muito grudenta? É você essa pessoa? Me conte aí se você se identificou com esse traço. É um dos traços assim que eu me identifico muito com ele também, mas ele não é o predominante em mim. Viu, gente? Ele não é o predominante. De 100%, eu tenho 28% desse traço. Eu tenho 28% desse traço. Mas ainda assim, ele não é predominante em mim, porque eu não tenho todo esse formato aí que vocês estão vendo desse personagem aí, tá? Comente aí no chat se vocês estão se identificando com esse traço, você é aquela pessoa que quando está conversando, se a pessoa fala uma coisa triste, você se emociona, você chora, você vai para um velório, nunca viu aquela pessoa que está morta ali, mas estava passando ali em frente de uma casa e estava tendo um velório, ai, vou lá olhar por curiosidade. Aí quando chega lá, já começa a chorar como se conhecesse aquela pessoa há muito tempo, como se ele fosse seu melhor amigo. Você não consegue resistir em ver outras pessoas chorando, você é assim? A Ingrid é toda essa descrição incrível. É, né? A Ingrid é a nossa amiga aqui. Então, gente, essa pessoa aí, ela é muito fácil de identificar e muitos brasileiros têm uma grande porcentagem desse traço. E qual é o superpoder, gente? Qual é o superpoder da pessoa que é oral? Principalmente se ela tiver esse traço bem elevado. Bem, como eu já disse, ela é extremamente comunicativa, ela é extremamente simpática, sorridente, ela tem uma habilidade muito grande de se conectar com todo mundo e como você, se você é essa pessoa, pode usar esse superpoder a favor de vocês. Como? Bem, como eu tenho 28%, eu uso muito esse superpoder a meu favor, né? O meu trabalho exige que eu seja extremamente comunicativa, extremamente simpática e extremamente conectada às pessoas em que eu estou trabalhando ou que eu estou atendendo, né? E com vocês aqui. Eu preciso ser muito conectada com vocês. Eu preciso sentir o que vocês estão sentindo e eu preciso transmitir para vocês o que eu estou sentindo. Então eu uso esse superpoder da melhor forma possível a meu favor, tá? E você pode usar também, gente, se você tem esse superpoder, use a favor de vocês. São habilidades que muitas pessoas desejam e não conseguem. Por quê? Porque ela já precisa ter sido formado com ela. Não é uma coisa que você vai adquirir depois de grande. Não, não vai. Essa, esse superpoder você já vem com ele, tá? E aqui o objetivo é mostrar para vocês como vocês podem usar isso a favor de vocês. Então, você pode se tornar um vendedor muito nato. Você consegue se comunicar ali com o seu cliente de uma maneira tão assertiva que você vende. Você vende até casa pegando fogo. Com a comunicação que você vai desenvolver e a conexão que você vai desenvolver ali com ele. Pessoas com esse superpoder se tornam excelentes professores, mentores. Gente, palestrantes podem observar. Eles têm um super grau de oralidade. Olha o Faustão. Ele tem uma porcentagem enorme de oral.
E vocês veem o tanto que ele é comunicativo. Gente, ele é tão comunicativo que ele nem deixa a pessoa que ele está entrevistando responder. Ele faz a pergunta e responde. Já percebeu? Elas têm esse superpoder e muitas das vezes estão trabalhando em um local que não tem nada a ver com essa habilidade enorme que ele tem. Por exemplo, tem pessoas que têm esse superpoder e trabalha numa sala de escritório fechada e só ela lá dentro. Sabe o que que vai acontecer com o tempo com essa pessoa? Ela nem vai se aperceber que tem a ver com ela não estar usando o superpoder dela. Ela vai começar a ficar super depressiva. E sabe qual é o resultado? Geralmente essas pessoas elas são bem gordinhas já. Elas têm muita dificuldade de emagrecer. E se elas ainda estão em um ambiente que não favorece elas, aí que elas vão ficar mais gordas, porque quando elas não têm com quem falar, ela vai precisar preencher essa boca. Ela não está preenchendo a boca falando, ela vai preencher a boca com comida. Então, quanto mais sozinha ela estiver, mais gorda ela vai ficar. Por quê? Porque ela precisa ocupar a boca dela com alguma coisa e ela vai comer tudo. Até os pés da mesa lá do trabalho dela, ela vai comer, tá? Então, gente, se você tem esse superpoder, use esse superpoder a favor de vocês e não contra vocês, porque se vocês estão em um ambiente em que não favorece vocês, podem saber que com o tempo vocês vão adoecer, tá? Assim, eu digo também com o traço lá de esquizoide. Gente, eu fui no supermercado esses dias e tinha uma moça trabalhando no balcão ali da parte de frios. Eu cheguei, eu dei boa noite para ela nem respondeu. Ela foi, ela está trabalhando justamente na parte ali fria, dos frios de queijo. Ela é fria do jeito dos queijos lá, viu? Ela é extremamente fechada, não é comunicativa e para trabalhar como balconista, como vendedor, não dá para ser uma pessoa que tem o traço de esquizoide muito alto, porque ele não se dá muito com gente, com pessoas, ele não consegue desenvolver conexão com pessoa. Quem tem o traço de esquizoide muito alto. Por isso que eu disse, ele trabalha muito bem sozinho. Quando é para trabalhar em grupo, ele adoece, tá? Então, vão anotando aí e vão vendo, gente, que esses traços você tem e você às vezes não usa a favor de vocês. Pelo contrário, você usa contra você para mais tarde você adoecer por você não estar usando ao seu favor. E o traço psicopata? Esse traço é formado entre ali 1 ano e 6 meses a 2 anos e meio, tá? Pessoas que têm essa característica aí, ela é muito parecida com do desenho do Minho, né? Pessoas com esse traço psicopata, eles são assim com formato mais, né, triangular e elas são carismáticas, mas elas são muito mais líderes. Sabe aquela pessoa que tá todo mundo ali numa bagunça, ela chega lá, ela já começa a mandar organizar, a liderar? Então, ela já nasce com aquilo. Aliás, ela já nasce nessa idade de 2 anos e meio, ela já tem tão forte isso dentro dela que geralmente é ela que organiza as brincadeiras ali na fase de criança. E quando ela já começa a estar ali naquela fase escolar, ela é a líder da turma, né? Então, observe que essas pessoas, elas têm, é nato dentro dela isso. Essa liderar grupos, liderar ali vendedores, ele geralmente trabalha muito nessa área assim de mandar, ele ama mandar, ele não suporta ser mandado, então ele procura ser a melhor pessoa ali para poder lhe mandar, porque ele não gosta de ser mandado. E se você conhece uma pessoa dessa, pode saber que quando você estiver mandando nele, você tem que saber como mandar, como pedir alguma coisa para ele, porque ele não gosta disso. Ele gosta do contrário.
Ele ama mandar. E eles têm um poder de persuasão, gente, tão grande, que ele vende até COCO em pó, viu? Ele consegue vender porque ele tem ó, uma lábia muito grande. Sabe aquelas pessoas que você diz assim, eu não quero comprar isso, e ele começa aqui, ó, no teu ouvido, é uma lábia, pensa que não, tu sai de lá. Não é só com aquele eletrodoméstico, você sai com três, quatro eletrodomésticos da loja? Pois é. São essas pessoas bem aqui. E dentro das lojas, gente, é aonde mais tem pessoas desse traço de caráter. Por quê? Porque as lojas precisam de vendedores assim, ó, que tem uma forte habilidade de persuasão. E ao mesmo tempo, gente, que essas pessoas têm essa característica muito boa, elas precisam ter muito cuidado porque elas são impulsivas, ninguém consegue frear elas e elas têm dificuldade de mostrar empatia. E esse comportamento muitas das vezes é confundido, sendo essas pessoas são até mesmo taxadas como uma pessoa fria e sem coração e até mesmo interesseira. Mas por que que geralmente elas são taxadas como interesseira? Por quê? Porque essas pessoas elas são muito desconfiadas. Ela não dá a mão sem estar com a outra aberta. Ela não gosta de dever ninguém e ela não gosta que ninguém deva a ela. Se você fizer um favor para essa pessoa, amanhã ela já quer pagar esse favor. Nem que seja fazendo, te dando alguma coisa, te presenteando, mas ela nunca vai aceitar de mão beijada um favor que é feito para ela. Sabe por quê? Porque ela nunca quer, no futuro, que alguém diga assim: ah, eu estou te pedindo isso para você fazer isso aqui para mim, e você está dizendo não, mas lembra naquele dia que eu fiz isso e isso para você? Pois é, pessoas desse traço, nunca alguém vai dizer isso para ela. Lembra naquele dia que eu fiz isso para você, porque ela nunca vai deixar que alguém faça algo para ela sem ela retribuir na mesma moeda. E o contrário também. Sempre que ela se doa para uma pessoa, ela faz aquela pessoa pagar o que ela fez por ela. De qualquer jeito, ela vai fazer, ela vai arrancar da pessoa alguma coisa. Ela não faz nada de graça. Conhece alguém assim, gente? Comente aí para mim que eu quero saber. E geralmente dentro dos relacionamentos, essa pessoa tem muita dificuldade, viu, gente? Ela tem muita dificuldade em se doar ali pro parceiro dela. Tanto a amizade, a Natália se conheça, principalmente no local de trabalho, né, Natália? Só que, como eu disse, né, todos os traços têm, aí a Marisete eu conheço, todos os traços, gente, têm o seu superpoder. E qual é o superpoder dessa pessoa? Liderança, carisma, persuasão. Um poder, gente, ele tem uma capacidade de tomar decisões tão rápida e sempre ele é certeiro nas decisões dele. Ele é curto e grosso nas decisões dele. E ele te convence a qualquer coisa. Então, gente, é uma pessoa que a gente precisa ter muito cuidado, porque se ela usa esse superpoder para o mal, Deus o livre. Pode chamar uma gangue que não dá conta de lidar com ele. E de 100%, eu tenho 17% desse traço. E como é que eu uso esse meus 17% a meu favor? Porque é um superpoder, gente, que eu quero muito que, se vocês têm esse superpoder, use a favor de vocês da melhor forma possível, né? Não para o mal, mas para o bem, né? Então, ó, o superpoder que você pode usar a seu favor é ser carismático, né? Use a sua habilidade ali de liderança para inspirar, motivar outros, né? Fazer o que eu estou fazendo aqui por meio do meu traço psicopata, eu estou inspirando vocês. Eu estou ensinando para vocês algo que eu poderia ficar só para mim. Como eu disse, pessoas desse traço, ele não gosta de compartilhar nada dele. Então, eu estou usando a meu favor. Eu estou dando aqui para vocês um conteúdo sem cobrar nada. Tá entendendo? Então, esse traço, ele não é muito assim, não. Principalmente quando ele está na dor dele, tá? E, como vocês disseram, né? Vocês conhecem. E aí, se você tem esse traço muito forte aí dentro de vocês, gente,
use a favor de vocês. E agora vamos para um traço que eu gosto muito de falar dele, né? Inclusive, empresas que trabalham com coisas pequenas, detalhes, banco de dados, usa muito pessoas desse traço chamado masoquista, que ele é formado ali entre os 2 anos e meio até os 4 anos de idade. Esse traço, né, ele tem esse formato aí de corpo, né? Você conhece uma pessoa que é toda quadradinha, a bunda quadradinha, as pernas parece que é um tronco de árvore, desse formato aí, ó. Então, pessoas com esse traço masoquista, elas são resilientes, detalhistas, e elas são tão detalhistas que elas chegam a ser é, perfeccionistas com o que elas fazem, que é muito complicado, às vezes, de trabalhar com elas, porque se as coisas não forem bem explicadas para elas, elas não vão conseguir entender e não vão idealizar aquilo se elas não entenderem. Então, geralmente, quando você for conversar com uma pessoa dessa, explique em detalhes, e ela vai entender e ela vai colocar tudo num papel. É aquela pessoa que vai no supermercado com uma lista de compra, é aquela pessoa que dá no final do mês, ele anota tudo que gastou, o que tem de dinheiro, sabe aquela pessoa assim que é tudo muito detalhista, tudo muito anotado? Pois é a pessoa que tem esse traço. E essas pessoas que têm esse traço, elas acabam sendo uma pessoa muitas das vezes introvertida, elas são mais caladas, elas preferem ouvir os problemas dos outros do que expor os problemas dela. Ela tem muita dificuldade de falar dos problemas, principalmente coisas que vai fazer ela ficar vulnerável. Elas guardam tudo para elas. E geralmente essas pessoas, elas têm um jeito assim que você olha para elas e você acaba contando tudo para ela, porque elas são muito fiéis ao que você fala para elas, elas não andam espalhando o que você fala para elas. E com isso você acaba jogando até muito lixo emocional em cima dela e ela carrega tudo. Então, gente, essa pessoa tem um superpoder, mas às vezes ela usa esse superpoder para destruir ela mesma, né? Ao invés de usar a favor dela, né? Como, por exemplo, como ela é uma pessoa muito detalhista, muito perfeccionista, ela tem uma capacidade de enfrentar desafios assim, sem reclamar. Não, é uma pessoa que a coisa de estar pegando fogo, ela tá calada, serena, que meu Deus do céu. Conhece alguém assim, gente? Conhece aquela pessoa que carrega o problema de todo mundo da família, do cachorro, do vizinho, do dono da empresa, dos colegas de trabalho, dos colegas do futebol, da vizinhança inteira? Conhece? A Marisete, conheço. Eu. Pois é, gente. Então, use a favor de vocês esse superpoder. Quando vocês estiverem ali ouvindo alguém, aproveite a oportunidade e se abra também com aquela pessoa, né? Não fique só carregando o lixo dela. Despeje também seus lixos emocionais sobre ela. Use a sua força, né? É uma pessoa, geralmente pessoas desse traço, elas são muito fortes, né? Então, use essa força ali para ter um trabalho em que você consiga colocar para fora essa força ou essa capacidade aí de fazer as coisas com bastante detalhe, com bastante perfeição. Geralmente, pessoas desse traço têm essa capacidade. E, gente, por fim, nós temos aí o traço rígido. Esses são. Ah, tá, eu esqueci de falar, né? Esse meu traço aqui, eu só tenho 13% dele. E confesso para vocês que eu uso até a última gota desse traço, porque para o meu trabalho eu preciso muito, muito de ser detalhista, né? Então, eu acredito assim que quando dá no final do dia eu não tenho mais nenhum pingo desse traço. Por quê? Porque eu preciso muito ser detalhista em tudo o que eu faço, tá? E o rígido? O rígido, gente, é aquele traço que se forma ali entre os 4 até por volta dos 6, 7 anos. E geralmente essas pessoas elas têm um corpo impecável, né? Uma cinturinha, o quadril largo, as pernas bem torneadas, né? O rosto ali bem perfeito, o sorriso muito perfeito, o olhar muito perfeito, tudo nela é tudo muito simétrico, sabe? E essas pessoas, elas são muito disciplinadas, proativas, elas são organizadas, tudo que tu bota na mão dela para fazer, ela vai lá e faz, ela não reclama. E elas são aquelas pessoas que cumprem metas, elas são muito de metas, né? Temos aí o desenho, né, da Mulher Maravilha para
mostrar como é as características desse traço aí, tá? E uma coisa que eu acho muito interessante é não dê mais de duas opções para essa pessoa, porque essa pessoa ela é muito difícil de decidir. Sabe aquela pessoa que veste uma roupa e fica se olhando no espelho, e se ela tiver três, quatro opções de roupa, ela vai vestir essas três, quatro opções de roupa e vai ficar, eu visto esse preto, esse branco, esse rosa ou esse vermelho, e fica, vai perguntar para o marido, pergunta para a mãe, pergunta ali para uma outra pessoa, para um amigo para ajudar ela a decidir o que ela compra, o que ela veste. Pois é, essas pessoas, elas têm muita dificuldade de tomar decisões. Ela geralmente vai consultar alguém porque ela tem muita dificuldade de tomar decisões. Mas ela tem muitas habilidades, ou seja, ela tem um superpoder e que se você tem esse superpoder, aproveite para usar a seu favor, porque esse traço é um dos traços que eu mais admiro. É como se fosse todos os outros traços nela mesma. Só que ao mesmo tempo que eu admiro, eu aconselho a você ter muito cuidado, porque geralmente a régua dessas pessoas, desse traço, é lá em cima, ou seja, elas são muito exigentes com elas mesmas. E qual é o superpoder? Elas são disciplinadas, elas cumprem meta, elas são proativas, elas são muito rápidas. Elas são aquelas pessoas que fazem as coisas na velocidade da luz. E geralmente elas são taxadas de que faz as coisas mal feitas. Sabe quando você pede para alguém fazer um serviço que para ele é um serviço de 3, 4 horas, ela faz em meia hora, e você olha, eu vou conferir, porque eu não acredito que essa pessoa fez bem feito, não. Conhece esse tipo de pessoas que é ágil para fazer qualquer coisa, lavar uma louça, lavar uma roupa, fazer uma comida. Numa manhã ela faz tanta coisa que você olha e diz, nossa, essa pessoa é uma máquina. Conhece? Conhece? Vocês sabem? Vocês estão se identificando com esse traço? A NASA acha que esse traço deve ser grande. Esse último que eu estou falando é a NASA. Foi, ô César, eu sou casado com uma, sei quem será essa mulher aí. Pois é, gente. É um traço que, se a pessoa não souber usar essas habilidades, gente, essas habilidades, esse superpoder que eu costumo chamar aqui de superpoder, a seu favor, você vai ter muita dificuldade, gente, em lidar com o que você tem que fazer. Por quê? Porque você às vezes acaba pegando o seu serviço, como você já terminou, você vê uma pessoa lerda fazendo o serviço dela, você vai lá e vai fazer o serviço daquela pessoa que é lerda. E aí você acaba trabalhando dobrado. E geralmente, pessoas que têm esse traço muito evidente, ela sente muita dor na coluna, principalmente ali na lombar. Se identificaram, gente, com esse traço, perceberam como ele não é fácil de lidar, mas se você souber lidar com ele, né? E eu digo muito que eu uso o meus 30% de rígido até a última gota. Aí eu espremo ele assim, ó. Por quê? Porque eu não sou mãe, mas do resto para lá eu sou empresária, terapeuta, eu sou professora, mentora, esposa, eu cuido da casa, eu elaboro material, conteúdo, gravo vídeo e ainda tenho minhas atividades espirituais. Tenho que fazer academia, preparar refeições saudáveis, dormir. Então, gente, percebe, né? Para eu poder usar esse superpoder aí no meu dia a dia, eu tenho que ser bastante equilibrada e eu uso muito esse meu superpoder. E às vezes eu confesso que às vezes eu uso até mais do que eu devia, né? Tipo, quando dá de noite eu estou muito cansada, por quê? Porque eu usei muito esse traço, esse meus 30%. Eu espremo ele assim, sabe? Até a última gota. E provavelmente muitos de vocês também usa muito esse traço. Inclusive, é um dos traços mais registrado aqui no Brasil, é esse traço de rígido. Pode ver as pessoas aí de fora falam, né, que a mulher brasileira tem a cinturinha, as pernas grossas, quadril largo. Pois é, esse perfil de corpo se encontra muito aqui no Brasil.
tá? Agora, gente, é, quem já participou, já falei, né, dos meus workshops, mentoria, meus grupos terapêuticos, eu abordo muito os 5 pilares. Por quê? Porque eles são a base da construção do ser humano, né? E é esses pilares que vai te ajudar a ter o equilíbrio, a se estabilizar. E se você não souber equilibrar um dos seus 5 pilares, enfim, gente, se você deixar um pilar que você não cuida, pode ter certeza que ele vai comprometer todos os outros 4 pilares. Como vocês podem ver aí no slide, esses pilares são espiritual, emocional, ali a mente, né? E aí vem o físico e corpo, família e trabalho. Então, são esses 5 pilares. E esses 5 pilares aí, gente, o que eu mencionei, ele é a base, tá? E cada traço, ele, como vocês viram aí, cada traço, ele tem um superpoder. E você pode somar esse superpoder em cada pilar desse aí, tá bom? Como eu disse, o pilar espiritual, como é que você pode usar o seu esquizoide? Então, use o superpoder do esquizoide para criar, ou seja, a sua criatividade, sua imaginação para meditar no que lê na Bíblia, né? Refletir sobre suas crenças espirituais para você se conectar com Deus, né? O oral, você pode usar esse superpoder ali, a sua comunicação para se conectar com as pessoas por meio de grupos espirituais ali. Você pode compartilhar as suas experiências e as suas emoções, e ele consegue fazer isso com muita perfeição. O traço psicopata, né? Ele pode usar ali o seu superpoder de persuasão, somando com seu carisma para liderar iniciativas espirituais. O masoquista, usar o superpoder ali para planejar e criar uma rotina espiritual para ele. O rígido, como eu disse, ele tem um superpoder de cumprir metas. Ele pode desenvolver ali metas espirituais, alcançou aquela meta, ele traça outra meta e assim por diante. Mas lembrando, quem é do traço rígido precisa ser não esqueça, precisa ser realista. Por quê? Porque ele pode acabar usando mais esse traço e deixar os outros ali de lado. E no pilar emocional, o traço esquizoide, ele pode usar ali seu superpoder na sua criatividade para fazer com que ele se desenvolva ali uma conexão emocional com outros. O oral, ele já, né, não precisa nem dizer, o superpoder dele de usar ali a empatia para apoiar emocionalmente os amigos dele, a família, assim por diante, né? O psicopata usar o superpoder, né, a sua expertise ali para equilibrar suas emoções, mas eu quis usar seu superpoder por expressar suas emoções de forma saudável, não guardar só para ele, né? Não carregar muito lixo ali. E o rígido, usar o seu superpoder sendo flexível, equilibrado, né? Realista, né? Se permitir viver aquele tempo, aquele momento presente, porque muitas das vezes o rígido, ele quer abraçar o mundo e os braços dele não alcançam, sabe? Então presta bastante atenção como você pode colocar o seu superpoder aqui dentro desses pilares, né? O pilar físico, por exemplo, o esquizoide, usar o seu superpoder por praticar atividades físicas que permitam a introspecção dele, como por exemplo a yoga. Então, o esquizoide, ele não gosta de exercitar o corpo, ele só gosta de exercitar a mente. Então, ele tem muita dificuldade de praticar alguma atividade física. E a atividade física que eu digo assim que mais combina com o esquizoide é a yoga, tá? O oral, ele tem super, mas imensa dificuldade em fazer exercício físico. Então, como ele pode usar o superpoder dele para poder começar a cuidar do corpo, combinar com alguém, combinar com um grupo ali para fazer exercício junto. Já perceberam que uma pessoa que é muito oral, ela paga a academia 30 dias e vai 2, 3 vezes? Pois é, ela tem muita dificuldade de sair de casa para fazer academia. Então, ela só consegue fazer isso se ela tiver alguém para ir com ela, tá? O psicopata, né, usar o poder dele ali de energia para liderar atividades físicas, ele é um excelente professor, pode ter certeza, de professor de educação física. O masoquista, né, usar seu superpoder por desenvolver uma rotina saudável de atividades físicas. Lembrando que quem tem
esse traço bem predominante, ele vai conseguir desenvolver músculo muito rápido, viu? E o rígido usar o seu superpoder por seguir uma rotina de exercício disciplinado, traçando metas. O rígido, ele só consegue fazer exercício, gente, se ele traçar metas. Porque ele é muito exigente. Tipo, se ele for uma semana para academia e não emagrecer, como tá dentro da cabeça dele 5 quilos, ele já fica desanimado, o rígido. Então, ele tem que traçar a meta. Essa semana eu vou emagrecer só meio quilo. E aí ele vai lutar para emagrecer aquele meio quilo. Aí na outra semana já traça uma outra meta, 1 quilo, 2 quilos e assim por diante. Então, quem tem esse traço em evidência, como eu já expliquei aqui, só vai dar certo ele praticar um exercício se ele traçar metas. E no pilar família, o esquizoide ele pode usar o superpoder dele ali por criar uma conexão emocional com os membros da família, lembrando que ele tem uma dificuldade muito grande de se comunicar. Então, às vezes a família reclama, então não exija muito dele, mas ele tem sim um poder de conexão e ele pode usar isso a favor dele para que a família não fique reclamando que ele é calado e assim por diante, tá? O oral, ele pode usar o poder dele ali da comunicação para fortalecer os laços familiares. Inclusive, quem tem esse traço aí, geralmente a família ama, gosta de estar sempre ali com ele presente, tudo quanto é. Ah, vai ter uma festa, chama o fulano. Ah, vamos fazer um piquenique, vamos para a praia, vamos para a piscina. Chama o fulano, sempre ele está presente, porque como ele é muito animado, muito comunicativo, ele é a figurinha repetida da família. Conhece alguém assim, gente? Me contem. E o traço psicopata, espero que quem tenha esse traço aí em evidência seja o chefe da família, viu? Porque se for a mulher, ela vai querer mandar mais na família do que o marido, viu? Por quê? Porque quem tem esse traço de psicopata muito evidência, muito elevado, como eu falei, ele tem um poder de liderança muito presente dentro dele. Então, ele vai querer mandar muito dentro de casa. Então, espero que seja o chefe de família, viu? Aí, a Natália, eu sou assim, as pessoas gostam da minha companhia. É, né, Natália? Tô até pertinho. Chama a Natália. Pois é. E o masoquista, né? Dentro da família, ele pode apoiar ali a família dele, ouvindo os problemas, mas, por favor, quem tem esse traço muito evidente, tenha cuidado para não carregar o lixo da família de vocês, o lixo emocional da família de vocês. Seja equilibrado, tá? E os rígidos, né? Ele pode usar o superpoder, mantendo a organização e a proatividade dele dentro da família. E, por fim, gente, o pilar financeiro, o esquizoide, ele pode usar a criatividade dele para encontrar uma nova renda, fonte de renda. Ele tem muita facilidade para isso, porque ele tem várias ideias, ideia que às vezes a pessoa nem está vendo ali o que ele pode fazer com aquilo que ele tem. Quem tem esse traço de grande criatividade, ele vai olhar e já vai surgir mil e uma ideia. Então, esquizoide tem muita facilidade em criar ideias em cima de um problema, tá? Então, se você tem esse traço, aproveite esse superpoder para você ganhar dinheiro. O oral, como eu disse, gente, ele pode usar a comunicação dele ali para que ele possa vender, né, se comunicar com as pessoas e usar essa habilidade aí para vender alguma coisa, né? Pode ver que pessoas que têm esse traço muito evidente, ele sai na rua, ele grita aos quatro ventos, ele nem tem vergonha. E vende muito, né? E o psicopata, né? Como ele tem esse superpoder de liderança, ele pode liderar projetos financeiros ali, e fazer com que aquele valor se multiplique, né? O masoquista, ele tem um superpoder de ser detalhista, então ele pode desenvolver planilhas e manter ali tudo sempre anotado e conseguir, e assim ele vai ter ideia de quanto ele ganha, quanto ele gasta e o que ele tem guardado. Então ele sabe ali com precisão todos esses valores e ele pode ser muito útil ali dentro da família, cuidando da parte financeira da família e fazendo assim multiplicar o dinheiro da família, tá bom? E o rígido, gente, o rígido
com relação a dinheiro, ele é uma máquina. Por quê? Porque, como eu disse, é como se todos os outros quatro traços estivessem dentro dele. Ele vai usar a criatividade, ele vai usar é, o, o superpoder da comunicação, da persuasão e de ser detalhista para cumprir as metas dele. E quando eu digo, geralmente eu falo assim, esse mês eu quero ganhar X, e geralmente eu passo daquele valor. Por quê? Porque eu tenho muito isso de metas. Eu trabalho muito com metas, tá bom? E eu gosto muito disso porque me dá aquele gás, assim, tipo, ai, ainda não cheguei na minha meta, aí eu vou, aí quando eu passo a minha meta, eu vibro, eu comemoro, eu vou para algum lugar, eu e o meu gatinho, aí a gente sai. Por quê? Porque quem é desse traço rígido, quando ele bate uma meta, ele tem que comemorar para ele se sentir motivado no mês seguinte. E aí, gente, saber disso fez alguma diferença aí para vocês? Me contem aí no chat enquanto eu vou beber uma água. Me contem aí. Pode tirar, Thales, por favor. Eu quero ver o rosto de todo mundo. Dica muito valiosa, muito bom, porque são coisas que você não aprende na escola, né? E aí as pessoas crescem, envelhecem e morrem sem saber o porquê de tal comportamento, né? Às vezes as pessoas acham até que elas são bipolares. Muita gente que chega aqui para fazer terapia comigo diz: Ah, eu estou com diagnóstico de bipolaridade, eu tomo remédio porque eu sou bipolar. E na verdade, gente, ela não é bipolar. Quando um traço dela é muito perto do outro, tipo, se ela tem, ó, o exemplo, eu sou 30% rígida, então eu sou toda essa proatividade em pessoa. E se eu tivesse um exemplo, 28% de esquizoide, então uma hora eu ia ser uma máquina e outra hora eu ia ser uma pedra. Entende? Uma hora eu ia ser aquela pessoa que chega e faz tudo e uma hora eu ia ser igual uma pedra. Não ia fazer nada. Parada. Por quê? Porque é muito perto ali, ó, os meus traços. E aí eu poderia me confundir como sendo uma pessoa bipolar. Meu Deus, como assim? Uma hora eu sou aqui uma máquina e outra hora eu sou desse jeito aqui, parada, calada, não quero ver ninguém. Pois é, então as pessoas vão lá no psicólogo, no psiquiatra, já passa logo uma tarja preta para ele porque é bipolar. Como assim? Você uma hora fala pelos cotovelos e outra hora você não fala nada, não quer ver ninguém? Porque os traços, ó, é muito perto um do outro. Aí a Nath está dizendo, sim, ajuda nos entender cada pilar e aonde podemos usar ali, né, os superpoderes nos pilares, né? Aí a NASA, conhecer em detalhe muito, nos conhecer em detalhe é muito interessante e geralmente quando você começa a ter acesso a essa informação, você começa a dizer, meu Deus, faz todo sentido, é por isso que eu tenho esse comportamento, né? E o outro, né, eu tenho muito o quê, Thali? E mais acontece isso. Ai. Aí a Zete, né, faz tratamento desde 2018. E acontece, o Thales tem muito esquizóide, então para ele é fácil o trabalho que ele exerce aí, que é ficar, né, sempre ali por trás dos bastidores, com papel, planilha, muito, para ele é muito fácil, né? O César, gente, tem 33% de esquizoide. O César, meu esposo. E eu não sei como é que dá certo com alguém que é 30% rígido, viu? O Thales. O que é Thales? Que é 33? Só 33, graças a Deus. Eu não entendi. O teu não, né, Thales? O teu não é 33, não, de esquizoide. Todos esses anos, já tem 4 anos que eu faço sessão de análise corporal. Ah, tu tá falando do César? Sim, sim, só 33, né? Tem 4 anos, gente, que eu faço sessão de análise corporal e até hoje só atendi uma pessoa, que é o César, com 33% de esquizoide. A maioria das pessoas que eu atendo, o maior traço dela
é oral e o segundo é rígido. É campeão os orais aqui nos meus atendimentos. E aí, geralmente, esses que são orais, eles chegam aqui com dificuldade para emagrecer, porque, como eu disse, aonde eles estão trabalhando, o curso que eles estão fazendo, não tem nada a ver com eles, sabe? Então, você que é oral, não combina para você trabalhar em escritório. Não combina você trabalhar numa sala. Não combina você trabalhar sendo entregador. Por isso que tem pessoas que dá certinho para ser carteiro, porque não precisa falar. Entende? E, gente, para concluir aqui, né, cada traço de caráter possui as suas próprias habilidades ali, seus próprios superpoderes. E quando você usa a seu favor, gente, você pode ver o tanto que você vai prosperar em todos os aspectos da vida de vocês, ali nos seus 5 pilares, né? Espiritual, emocional, físico, familiar e financeiro. Lembrando, gente, que o autoconhecimento é a chave para que vocês possam, de fato, alavancar e prosperar em todos os sentidos da vida de vocês. Por isso, eu quero fazer um convite para vocês hoje, tá? É, dia 15 de setembro, eu acho que todos já devem ter assistido aí o anúncio, né? Eu vou estar trazendo o programa chamado Meu Diário. E eu vou compartilhar aqui com vocês o que que as pessoas têm dito sobre esse meu programa, Meu Diário. Pode compartilhar aí, Thales, por favor? Veja quais são os resultados que as pessoas elas passam a ter quando elas participam aí desse meu programa chamado Meu Diário. Tem algumas pessoas aqui que já participou. Olha a Cris lá de Jacundá, né, Cris? Seja Tá, bem-vinda, minha flor. vou compartilhar aqui. Tá. E esse meu programa, gente, ele é um programa em que eu idealizei, onde você passa 6 horas ali na minha companhia. Imagina, né? 6 horas aprendendo coisas similares a essas aqui que você aprendeu, que vai é, valer aí para a vida inteira de vocês, né? Que vai ajudar vocês em vários aspectos da vida de vocês. Mas a diferença do que vocês aprenderam hoje aqui para o meu programa, meu diário, é que eu peguei os meus 4 anos de conhecimento, de aprendizado e compactei ele em um dia, né? Não foi fácil fazer isso, mas eu, né, fiz esse esforço, por quê? Porque eu quero trazer para vocês métodos e passo a passo que eu usei para eu ter uma transformação nos meus 5 pilares, né? E olha só o que que as pessoas têm falado. Até eu me emocionei agora. Estou tentando me recompor. Primeiramente, parabenizar você e o Thales do programa, realmente superou as minhas expectativas. E além de você ajudar a gente a entender essas questões emocionais e vários pilares que você colocou para a gente, aí, principalmente três, para a gente entender por que a nossa vida, como é que a nossa vida funciona. Jeová ainda te usou de uma forma belíssima para você nos fazer ver o paraíso assim, de maneira real. Né? Foi muito legal. Essa última parte foi emocionante. Tem nem como agradecer, foi muito real. Muito obrigada. Estou conseguindo falar. Estão me deixando aqui, ó. É muito. Aqui é só para vocês sentirem o gostinho, mas vai ter mais um outro aqui. Eu acho que só de vocês assistirem, se vocês já se emocionaram, porque foi tantas emoções que eu não aguentei, viu, gente? Eu chorei mesmo. Aí olha esse outro, também esse outro feedback de quem esteve lá no meu programa, do meu diário. E eu quero que vocês sintam isso também, viu, gente? Eu quero que vocês sintam essa emoção. Eu tenho muito a agradecer, né? Embora a gente às vezes saiba que talvez seja necessário um estudo mais profundo dessas águas, né? Só tenho a agradecer a você, a Ingrid e também aos membros da equipe, né?
porque é muito reconfortante para a gente saber que problemas como esses, que nos afetam tão drasticamente, afeta a nossa família, afeta nosso trabalho, né? Afeta a pessoa que nós queremos ser, nos tornar, né? Porque a gente está sempre tentando melhorar, consegue entender como lidar, né? E até, como você mesmo falou, e o César comentou lá, achar a cura, né? De algo que às vezes a gente sofre tanto, às vezes acaba casamento, às vezes quebra relacionamento com o filho, por causa dessas coisas, né? Então, perceberam aí, gente, que benefícios, né, essa aluna teve ao fazer aí esse acompanhamento todo. A gente não consegue achar essa cura em um remédio, em um comprimido, né? Essa cura está dentro de vocês. E é isso que eu vou fazer nesse encontro. Eu vou ajudar vocês a usar essa cura que está dentro de vocês a favor de vocês, assim como eu falei, né, dos 5 traços de comportamento. Eles têm um superpoder que você às vezes usa contra você mesmo e não entende por que que a sua vida está bagunçada. É porque você não está usando a seu favor. Ainda tem mais uma aí, Thales, um feedback? Pode compartilhar aí pra gente, tá todo mundo ansioso aqui para ver. Certo, às vezes a gente carrega muitas coisas na vida, né? Pesadas, né? E traz até aqui com seus 40 e poucos anos, e aí terapia é importante, né? A gente fazer. Então, no meu caso, 3 dias, né? Que eu fiz, a minha esposa fez os 4 completão, né? E isso deu a ajuda necessária, né? Observar certos pontos, né? Certas coisas que a gente não, muitas vezes não se conhece. Ajuda também, E aí né? eu quero agradecer a você, Nete, a Ingrid, o Thales, pela ajuda necessária, né? A gente poder continuar desconstruindo certas coisas que foram construídas desde a nossa infância, né? Até aqui, desconstruir essas coisas para a gente poder ter uma vida mais tranquila, né? Viver em paz, né? Nesse sentido, eu quero agradecer todo o esforço que a Ingrid também fez e a Nete também, né? Todos nós aqui juntos. Muito, 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 muito obrigado mesmo. Então, gente, perceberam aí, né, que é exatamente o que esse rapaz aí falou, né? Que é algo que vai, esse emaranhado vai vindo desde lá da nossa infância. E quando a gente cresce, que a gente não sabe desatar esses emaranhados, colocar eles tudo retinho, tudo certinho, e aí a vida de vocês começa a ir de ladeira abaixo, né? E quando eu digo a vida, ela está naquela base lá, lembra? Dos 5 pilares. E aí eu queria que o Thales só compartilhasse pela última vez aí aquela gravura daquele homem que tá ali, ó, né, com o peito estufado, bem alinhado, porque ele sabe lidar, ele sabe equilibrar os 5 pilares da vida dele. Eu quero que vocês olhem para essa imagem e se vejam no lugar daquele homem, né? Quero que vocês vejam que para estar desse jeito aí, em pleno equilíbrio, em plena conexão com seus 5 pilares, vocês precisam de uma ajuda. Sozinho, você não vai conseguir, né? Assim como uma pessoa não consegue entender uma Bíblia sozinha, ela precisa da ajuda de outro, muitas das vezes, para você sair desse fundo do poço, desse emaranhado que vocês estão aí, com os seus 5 pilares, todo bagunçado, você precisa de alguém que te direcione, que te dê ali o caminho, te dê o passo a passo, um método, e foi isso que eu fiz. Eu fui juntando todo o meu os meus métodos que eu fui usando para eu melhorar em sentido espiritual, em sentido emocional, em sentido físico, familiar e financeiro. Eu não vou dizer para você que um desses pilares eu cuidava bem. Todos os pilares eu cuidava, para mim, eu cuidava muito bem dos 5. Para mim, eu era excelente ali nos meus 5 pilares. Foi só quando eu comecei a estudar e a fazer um processo terapêutico que eu disse, meu Deus, eu não estou cuidando dos meus 5 pilares. E olha que eu achava que eu
estava cuidando, porque eu sou uma pessoa religiosa, há 33 anos eu sei exatamente o que que é preciso fazer, mas eu não estava fazendo exatamente o que era preciso fazer. Foi só depois que eu comecei a cuidar de maneira equilibrada de todos eles, foi que eu disse: Uau, esse método aqui é fantástico. E eu prosperei em todos os pilares da minha vida, tá? Só que esse método vocês só vão entender se você participar. Não adianta eu pegar o conteúdo e passar e dar para vocês em um livro, porque quem participar nesse evento domingo vai receber um e-book com todos os métodos. Mas antes de você ler, você precisa saber como é que se aplica ele na vida de vocês. E aí eu vou ensinar para vocês ali na prática com exercícios 100%. Olha, às 6 horas você talvez esteja pensando, meu Deus, nossa, vai demorar demais, 6 horas de tempo. Mas, gente, é tanto exercício ali na prática que a gente vai fazer, é tanto exercício de visualização, de vivência, de exercícios de anotação, de que você precisa fazer alguma coisa aí e eu vou corrigir daqui, que você não vai nem ver às 6 horas e vai passar ali comigo. E quando vocês olharem para dentro de vocês e ver que vocês começaram a estruturar os 5 pilares da vida de vocês, vocês vão dizer assim: Neste tem mais? Já acabou, eu não acredito. É assim que vocês vão pensar, porque foi isso que as meninas disseram quando terminaram a cada encontro desse, porque elas queriam mais, né? Foi tão rápido, foi tanta coisa, tanta mudança, tanta transformação que para elas aquilo foi muito pouco. E eu convido todos vocês. Aí, Inete, como é que eu faço para estar dentro desse evento? É pago? Como é? Aí o Thales vai compartilhar aqui como é. Eu desenvolvi um site e lá vai explicar melhor, tá bom, gente? Vai explicar melhor como é que vocês podem participar desse evento, por que que eu idealizei, o que foi que esses métodos trouxe de benefício para mim. Não sei se vocês já assistiram esse vídeo, mas tem esse vídeo lá dentro desse site. Tem lá todos os benefícios que esse programa vai trazer para vocês, tá? O Thales vai compartilhar aí para gente. Ó, esse site aqui, Programa Meu Diário Transformação Integral da Vida. E aí, tá vendo esse botãozinho aqui, ó? Garanta a sua vaga, tá vendo esse botãozinho? Pois é só clicar nesse botãozinho e você vai garantir ali a vaga de vocês, tá bom? É só clicar aí dentro que você vai garantir a vaga de vocês. E lá embaixo, ó, sobre o conteúdo, nesse vídeo, você vai entender melhor o que é esse projeto e por que esse projeto é para você aí que está me ouvindo, que está me assistindo, é para você esse conteúdo, eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender em passar esse dia comigo, principalmente porque nesse momento você vai ter a oportunidade de não só aprender comigo, como você vai poder fazer a pergunta, tirar a dúvida de você ali na hora comigo, tá bom? E você vai estar ali ao vivo comigo, vai ser maravilhoso esse contato, essa conexão. Eu tenho certeza que algum desses pilares seu precisa se estruturar, se equilibrar. Talvez você cuide muito do seu lado espiritual, mas lá no financeiro tá preta a coisa, né? Ou você cuida muito do seu lado financeiro, mas família está desequilibrada, não fala com a mãe, não fala com o pai, não fala com o irmão. Ah, eu nunca vi meus tios, minhas tias, e aí você começa a excluir um monte de gente da sua família, e a gente vai falar muito sobre relacionamento. Nós vamos falar como cuidar dos seus pilares, dos seus 5 pilares. Nós vamos falar muito como cuidar do seu emocional, e por fim, vamos falar sobre por fim, não, vamos falar sobre como ter um sono de qualidade, e aí sim, por fim, nós vamos falar sobre o financeiro, tá? Nós vamos abordar aí sobre esse assunto, porque é um assunto que também a gente não aprende na escola e quase nunca ninguém fala sobre este assunto dentro de casa, né? E quando fala, vira briga, vira guerra, e aí é melhor ficar todo mundo na sua, e aí é meu dinheiro, teu dinheiro, a tua conta, a minha conta. É assim que acontece dentro das famílias hoje. E a gente vai aprender um método muito prático em que você pode
prosperar em sentido financeiro também, tá certo? Alguém tem alguma dúvida sobre esse projeto? Alguém tem alguma dúvida sobre a aula de hoje? Quer fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade, o microfone de vocês estão aí disponível, disponível não, é desabilitado, pode ligar. Quiser comentar alguma coisa, Natália, fique à vontade. Aí o César está falando, né? Podemos comparar os 5 pilares aos 5 sentidos. Se um está deficiente, nos afeta muito negativa. Olha o meu esquizoide em ação. Quer ligar o microfone, Natália? Ah, tá. Alguém quer comentar alguma coisa, Cris? Pode ligar o microfone, fica à vontade. Não, Eu já, pode falar. quando eu comecei, eu já estava assim na metade, né? E eu fiquei aqui escutando, mas eu gostei muito do que eu ouvi, demais mesmo. E eu pude ver que eu me identifiquei com pelo menos uns 3, né, pilares. E vi que vai ser maravilhoso estar com você nesse dia, né? Com certeza é o objetivo. O meu sono é péssimo, eu não consigo dormir. Às vezes eu durmo 2 horas por noite e às vezes até menos. Isso por conta do meu trabalho e aí já passou para minha rotina de vida. Mesmo eu não estando de plantão, eu não consigo dormir em casa. Às Hum, vezes, 4 horas da manhã para mim é cedo para dormir. Aí eu tô igual criança, eu troco o dia pela noite. O dia eu quero dormir, à noite eu quero ficar acordada. eu Madrugadona vou, aí. eu vou trazer exercício, viu, Cris, para te ajudar. Como eu disse, será tudo muito na prática aqui. A gente vai fazer um exercício na prática para que vocês possam resgatar esse sono, porque nós não fomos feitos para dormir à base de remédio, né? Nós temos a capacidade de dormir naturalmente, mas a maioria das pessoas aqui só dorme se for com remédio, tá bom? Você está convidada para estar dentro desse evento aí, dia 15. Quiser, assim, se tiver dificuldade de entrar lá naquele site, é só mandar uma mensagem para mim no PV, tá bom? Eu vou olhar, porque eu não sei se eu vou estar de plantão, porque visto que é 6 horas e vai iniciar de manhã, né? Pela manhã Isso, até de 9 às 5 da tarde. de 9 às 5 da tarde. Então, vai depender muito da minha escala. Eu não estou lembrando aqui na minha cabeça, eu já tentei lembrar se eu estarei ou não de plantão. Se eu tiver, não tem como. Vai Uhum. ficar gravada? Como é que é? Olha, fica gravado, mas como eu disse, é muito melhor quando eu estou ali auxiliando a pessoa, né? Se você não conseguir participar no dia 15, nós temos o próximo, porque é quinzenal. Então, dia 5 já tem aliás, dia 5 não, dia 6 já temos outro encontro, né, do programa Meu Diário, dia 6 de outubro. Tem um dia 15 de setembro e o outro é dia 6 de outubro, tá? Hum. No início do mês até melhor, porque a escala não saiu. Então eu tenho como falar, nesse dia eu tenho um assunto particular, não me coloca nesse dia. Então eu tenho que, como é agora, no final do mês, mudar minha escala para o mês que vem. Esse mês eu não sei. Mas dia 15 é o quê? Domingo, não é? Isso, é domingo, é num domingo. É sempre no Ah, domingo para poder facilitar para todos, né? A maioria das ah, pessoas estão de folga. domingo, agora que eu caí, domingo, se eu não me engano, eu troquei com uma colega minha. Eu fiz um plantão para ela e ficou para ela achar alguém para fazer o domingo. Bora ver, né? Quem sabe? Então pronto. Obrigada por ter participado, viu, Cris? E Não, tu, eu Nath? amei. Eu amei essa vozinha. A voz em si, a gente já ganha o dia. Uma voz tão gostosa de escutar. Passa o dia todo escutando. 6 horas é pouco. Ah, A obrigada voz aí. calma a gente já. A voz É, dela já conquista. Ela tem o poder da conquista. Ai, gente, Foi obrigada. assim que ela me seduziu. ah, meu Oi, Deus. Olha, ele tá doido para falar isso. Ele queria esse momento. Eu também imagino. ficar perto da Ah, Flor se adapta até falar com ela. A gente vai absorvendo aquilo e levando para o nosso cotidiano. Eu sinto muita falta de estar um pouco próximo dela, mas eu agradeço muito os convites que ela me faz.
Então, pronto, dia 15 tu tá dentro, não tá, Natália? Beleza. Eu, se for 5 horas da manhã, às 4 horas eu já tô acordada. Já, então, dia 15 a gente se vê às 9 horas, viu? Se prepare. Sim, eu vou preparar Ah, água, o lanche, né? sim, sim. Maratonar aqui dia 15. E o presente que eu vou dar aqui para vocês que ficaram até o final, eu vou compartilhar aí só a primeira partezinha dele. Tem como compartilhar aí, Thales? E não só a Cris, como a Natália, mas como a Kelma, o Tiago, a Daniele, a Zete, estão todos convidados a participar desse evento. Vocês que têm dificuldade para dormir, dificuldade de ter dinheiro, né? Sempre está no vermelho, termina o mês no vermelho. Olha aí, É. ó, que eu vou disponibilizar aí para vocês, gente. Entendendo os traços de caráter, né? Talvez vocês não conseguiram anotar, talvez não conseguiram entender direito. Então, esse é um e-book para vocês lerem aí quando vocês. Ah, eu esqueci o que quer dizer o traço esquizoide. Corre lá nesse e-book, tá bom? Todos que estão aqui Olha, vão. e todas personalizadas, sozinha. Pois é, tem tudo aqui, ó. Vai, todos vão ganhar esse e-book, tá bom? E Uhum. lembrando, né, que quem estiver no meu evento no dia 15 também vai ganhar todo o material, tá? Então imagina você não só fazer os exercícios aqui comigo, como você vai levar material para continuar esse aprendizado e você vai levar, vou falar igual o pessoal lá de Abaetetuba, uma mina de exercício para você fazer aí, ó, na sua casa. Por quê? Porque às vezes vai ter exercício aqui que a gente não vai conseguir fazer, né? Tirando pelos outros encontros, a gente acaba se prolongando aqui, não dá tempo de fazer todos os exercícios. Então, gente, vai acabar alguns exercícios você levando para fazer na casa de vocês, mas olha, gente, vocês vão Toma. fazer assim uma transformação na vida de vocês que vocês vão dizer assim, ah, como eu queria ter feito isso antes. Sozinha tá deixando nós curiosos e ansiosos. Já não Não vou é dormir. Pois verdade. é o que todo mundo diz ali quando faz comigo. Uau, como eu queria ter feito isso há tantos anos atrás, viu, gente? Então é Verdade. isso. Eu agradeço a presença aqui de vocês. Boa noite. É só uma dúvida. Tu tá, Cris, em algum grupo? Sim, eu estou em um grupo. Tá, né? Eu te procuro lá, ou então tu manda uma mensagem no meu PV para eu mandar para ti o livro e a Daniele Santos e a Kelma. Vocês estão no grupo, gente? Em algum grupo para vocês poderem mandar uma mensagem para mim e receber o e-book de vocês? Tá bom? Vocês vêm aí. Boa noite, muito obrigada, gente. Boa Quem noite. estiver dentro do programa Meu Diário, a gente se vê dia 15. Eu estou muito ansiosa para recepcionar vocês aqui na minha casa, né? Fiz até um cenário diferente para receber vocês domingo que vem, tá certo? Um abraço, fique com Deus e vocês possam ter assim, uma ótima semana também. Tá. Beijos, até Boa mais. Tchau, noite. tchau, gente. Tchau. Boa noite, Cris, Boa Natália, noite, boa Zé, noite. Boa noite. Boa Elma. noite. Boa César aí tá noite. de parabéns. Sim, sim. Ah, obrigada. Tchau, tchau. Tchau.